Me agride. Por quê? Eu vou tomar pré-treino para ficar animadinho? Porra, cara, nós temos vontade de rir. Ontem à noite nós estávamos sem nada, ele nem sabia que ia treinar. Ele nem imaginava, está uma semana, acabou o campeonato, está comendo de off, descansando. Aí eu falei para ele, pô, velho, não vamos perder essa oportunidade, nós dois juntos vamos botar para fuder. Ele entrou no treino e saiu até sangue dos olhos. E sem pré-treino porra nenhuma. Entende? Isso, para mim, é o que realmente simboliza o que nós somos. Nós somos loucos pelo treino daqui de dentro. E que eu falo que você tem que tirar todos os dias dali. Você pergunta para o Eduardo Haddad se por acaso tem uma hora da vida dele que ele não consegue se imaginar como atleta. Então você fala para ele, vamos treinar, e agora? Monta a barra do agachamento, é que nós agachamos. Ele fala. É a primeira coisa que ele vai falar. Aí ele sobe aqui e te dá uma aula como se fosse ele. É o cara que eu considero o número 1. Então, quer dizer, como é que você vai discutir com um cara desse? Aí você vai falar do pré-treino, aí eu preciso colocar pré-treino para ficar animadinho, dá vontade de rir. Dá vontade de rir. Ou enforcar o cara. Agora, em jejum, eu gosto mais. Aí você faltou energia porque você comeu aqui antes do treino, 1h30. Os seus níveis de açúcar provavelmente vai ter a hipoglicemia diversas vezes. Por causa que você não está comendo a coisa certa. Que certo que eu digo é produção baixa de insulina antes do treino. Pós-treino, tem diversas fórmulas milagrosas. Um usa destrose, o outro usa açúcar simples, o outro chupa um picolé e coloca. Enfim, cada um tem a sua forma. Pós-treino. Eu gosto de oximase e whey hidrolisado. Mas quando eu quero fazer uma coisa mais segura mesmo, eu prefiro colocar BCA, glutamina, creatina, põe todos os nutrientes sozinhos, aminoácidos sozinhos, com um pouco só de oximase. E geralmente eu ponho oximase depois. Eu ponho só BCA, glutamina e creatina, com um pouquinho só uma pitadinha de malta na água e ponho pós-treino. Isso eu vou estimular a continuar liberando o hormônio do crescimento pós-treino. Isso ajuda a secar, ajuda a ficar com a pele mais fina. Aí dali meia hora é que eu faço o meu shake com alguns nutrientes. Põe oximase, hidrolisado, alguma coisa do gênero. Mas você não precisa tomar shake pós-treino porque é mais rápido. Você pode, e é melhor, mas você pode comer. Que aí é que eu falo com a grande maioria da molecada. Toda a família, meio-dia, vai almoçar. O cara acabou de treinar 11 horas. Se ele tomar um shake, velho, ele não vai comer com a galera. Aí o pai e a mãe, pô, essa porra de musculação, tomou essa bomba toda, não vai comer com a família. Aí todo mundo sentado e o moleque tá comendo lá e não drogado. Entende? Isso vai trazer mais malefício pro cara do que essa rapidez do whey protein ao invés do frango. A única coisa que você tem que ficar esperto é a refeição pós-treino não ter gordura. Isso é categórico, porque liberou insulina, não pode colocar gordura junto. Entendeu? Tipo, todo mundo brinca. Vou na pizzaria, comi um rodízio de pizza de 25 pedaços, comi pra caralho e tomei uma Coca-Light. Né? Isso, na verdade, todo mundo fala com uma forma errada. E eu vou falar pra você, isso é certo. Faz sentido. Quanto mais liberação de insulina, mais retenção dessa insulina. Ela é feita para isso. A insulina foi feita também para carregar o tecido gorduroso, ou seja, um macronutriente gordura, para fora do tecido muscular. É o que ela faz. É o hormônio burro, mas é o que ela faz. Então, quanto mais liberação de insulina, vai tomar uma coca normal, vai ter uma liberação grande de insulina até pelo fato da coca. Porque o refrigerante cola, ele muda a composição, o índice glicêmico dos alimentos. Então, quer dizer, se você colocou um açúcar simples numa hora que você está comendo grande quantidade de gordura, a liberação de insulina vai ser menor. Porque você está colocando gordura e vai quebrar a cadeia glicêmica do açúcar. Mas vai ter uma elevação do açúcar porque você vai estar comendo ele. De qualquer jeito. Você vai produzir mais insulina, então a insulina provavelmente vai pegar essa gordura extra da pizza e vai jogar para fora do tecido onde você não tem. Entendeu? Então eu gosto de treinar em jejum. E se tiver que tomar algum pré-treino, alguma coisa do gênero, eu tomo ou não. Mas animadinho, aqui de dentro. E eu quero logo você vencedor. Eu tenho até um ritual que eu fiz ontem, que eu faço em todo treino. Se tem 200 pessoas me olhando ou não, eu estou parado, chega uma hora do treino, eu paro, olho para mim mesmo e já mudo completamente o semblante do meu treino. Eles devem ter percebido isso no meu nível. E naquela hora é a minha hora. Aí eu não estou nem aí para ninguém. Ninguém. Eu paro e tenho que me
concentrar. Mas não ficar com frase montada a topo de banana. Não, eu fico parado e falo, Senhor, abençoa aqui que essa hora é minha. Essa hora é o meu prazer, é o meu tesão máximo do meu dia. E eu vou sair daqui vencedor de mim mesmo. Eu vou treinar como se fosse o último dia da minha vida. Aí eu dou meu sangue no treino. Se eu tiver que fazer mais uma, você pode ter certeza que eu vou fazer. Isso é verdade. Gostou da tua pergunta? Oi, Lu. Eu gostaria de saber, meu horário que eu tenho mais que trabalhar é na parte da manhã. Só que eu passo muito mal. Só que eu passo muito mal porque eu acho que a glicose, eu já fiz o exame, a minha glicose em jejum ela é 60, então ela é baixa. Então eu já vi que o meu horário melhor é à noite, só que nem sempre eu tenho esse horário. Eu já tentei de comer de tudo, banana com aveia e mel, já tentei dextrose, malto, creatina, algumas coisas. Eu não sei se tem mais alguma coisa que você poderia me indicar para às vezes eu estar conseguindo malhar. Primeiro, o relógio biológico se regula para você. Tua vida social, tua vida familiar é que regula o teu relógio biológico. Porque as pessoas estão condicionadas. Seu pai, todo mundo vai para a cama meia-noite. Se você fica sozinho até 2 horas da manhã, chega uma hora que você enche o saco ou você vive à parte. Então o relógio biológico se regulariza com uma função que está ao seu redor. Trabalho, eu acordo tal hora porque tenho que trabalhar, já tenho um sono mais leve, mas eu tenho um sono mais lento, mais cedo. Então eu durmo casalinho, acordo casalinho e tudo mais. Quer dizer, você regulariza o relógio biológico em função do teu trabalho e da vida social. Beleza. Isso é variável. Cada um tem o seu. Eu fui músico durante 18, 19 anos. E eu tinha um relógio biológico desregularizado. Hoje em dia, se eu, por exemplo, ontem, era um dia que eu não conseguiria dormir. Por quê? É ansiedade e eu fico pensando exatamente como que tem que ser o andamento. Quantas pessoas que eu posso ajudar. Quantas pessoas que eu posso motivar. Isso tudo me deixa excitado. Então eu não consigo dormir. Eu tenho que ter um relaxamento e eu faço alguma coisa que eu conheço em meditação, que eu gosto de fazer. Aí eu me concentro, converso com Deus, falo sozinho e deixo no escuro e aí tento induzir o sono. Isso eu estou forçando. Tá. Quando você levanta, já levanta com gás para poder treinar, você, até vontade sua, cabeça da vontade, preparada para isso. Significa que os seus estoques de glicogênio não foram formatados. Então, talvez nas suas últimas refeições, você não vai comer alguma coisa de carboidrato antes do treino para funcionar para a sua musculatura. Acredite em mim. Todo mundo, por exemplo, o cara normalmente põe malto durante o treino, coloca malto, copinho do lado. E eu, particularmente, não acho que tenha sentido. Por quê? Porque aquela malta vai ter um processo digestivo, não vai entrar automaticamente para a célula muscular. Tem um processo todo, tem digestão, tem um processo de oxigenação. Aí depois ele vai se formatizar nas paredes do fígado como uma parede porosa. Então ele vai entrar na parede, a porosidade é o glicogênio. Só que ainda assim ele não está pronto. Aí ele vai ser expelido de novo e jogado na corrente sanguínea, em forma de glicose. Essa molécula de glicose vai para a célula muscular, vai migrar até a célula e vai se aderir à molécula de água e de oxigênio. Aí vai formatar o glicogênio. E vai estar pronto para ter sucesso. Você acha que você isso fez em meia hora? Não tem como. Em 20 minutos? Não tem como. Então a única carga que você coloca de carboidrato antes do treino é só para subir para o cérebro, para você não passar mal. Agora, se você se empanturrar de comida, talvez esteja acontecendo o contrário. Eu precisaria analisar melhor isso aí. Mas simplificando, se você comeu muito antes do treino, você pode treinar em jejum. Eu não acredito de comer logo antes do treino, porque o aparelho digestivo vai migrar o oxigênio para fazer a digestão. E a musculatura minha durante o meu treino vai necessitar de oxigênio como nenhuma outra atividade física. Por quê? Porque o meu treino é muito intenso. Então, quer dizer, como que eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Entende? O processo de deglutição, digestão e tudo mais vai demorar muito mais que 1 hora. Muito mais. Então, quer dizer, para ficar pronto aquele glicogênio e para mim ficar com o estômago bom, o diafragma funcionar, para mim descer o pau no treino, vai ser muito mais espaço de tempo que isso. Então, talvez você se empanturrando com a comida esteja prejudicando você se passar mal. Ou seja, o processo digestivo está puxando todo o oxigênio. Falta oxigênio tanto para a célula muscular quanto para o cérebro. Eu já malhei uma vez em jejum. Aí eu passei mal a ponto de ficar 2 horas deitada no chão e não consegui levantar. Então aí é glicemia. Eu fiz o exame. Aí é glicemia, com certeza. O que eu posso falar para você é que na última refeição do seu dia, na noite, as 2 últimas têm que ser mais carregadas de carboidrato complexo, de baixo índice glicêmico, e aí talvez você não precise ir para a cama de estômago vazio.
Ou seja, para você a liberação do hormônio do crescimento vai ser menos importante do que você carregar glicogênio para dentro da fibra. Então, a penúltima e a última refeição sua, carboidratada. Capricha. Entende? Pega um carboidrato disso, bom, mandioquinha, batata, doce, enfim, o que você quiser. Lógico que não pode ser uma coisa para dilatar o abdômen antes do treino. Não coma pão. Não coma nada que fermente, porque o diafragma vai te atrapalhar e vai bombear menos oxigênio ainda para o cérebro. Aí você vai passar mal mesmo. Se você sentisse vontade de vomitar, ou seja, como normalmente a gente sente, é porque o aparelho digestivo ainda está sobrecarregado. Porque o músculo puxou tanto oxigênio para ele, tanto, que ele migrou do tecido do aparelho digestivo para ir para a célula muscular. Então a deglutição, a digestão não foi completa, aí você passa mal, aí você vomita. Né? Agora, no seu caso específico, já provou que é glicemia, está provado. Treinou em jejum, não deu certo. Encheu de carboidrato, não deu certo. Comeu carboidrato de índice sempre, não adianta nada. Quer dizer, então é a formatação do glicogênio bem antes, horas antes. Aí você vai solucionar o teu problema. Não tenho certeza absoluta, porque isso pode ser uma coisa, uma propensão sua a ter hipoglicemia ou hiper e hipo logo na primeira refeição. Aí você está a energia do cérebro e do cérebro só sobe glicose. Então você passa mal. Entende? Só que a função geral, para você, que eu estou vendo como solução sua, carregar carboidrato nas duas últimas refeições da noite. Que aí a deglutição já foi feita, já passou 8 horas, e já formatou o glicogênio no fígado, e do fígado passou para a musculatura. Ok? Isso é um caso específico. Tá? Isso é bem específico mesmo. Diz, Lu. Fernando, em relação ao intervalo de repetição, qual que seria o melhor? Entre 1 minuto ou 30 segundos? Entre séries, isso. Velho, isso é uma coisa muito relativa. Muito relativa por quê? Se você estiver fazendo um movimento de perna, por exemplo, um agachamento com a barra livre, com certeza, é o movimento que mais você usa órgãos, entre eles o diafragma, você usa abdômen, você usa lombar, grande glúteo, glúteo maior, glúteo médio, as inserções todas adutoras, os flexores do quadril, o quadríceps em primeiro lugar, os isquiotibiais, ele reequilibra a barra, o isquiotibial, quer dizer, usa músculo pra cacete. Aí usa o diafragma pra cacete. Então, velho, tem que descansar mais. Agacha pesado, intenso, um movimento completo, abaixo de 90 graus, que é o certo, mais que 90 graus e sobe. E faz um movimento com peso. O seu coração vai lá na cabeça. Então você vai ter que descansar mais. E vai ser mais benéfico você cansar a musculatura do que o coração. Quando o coração acaba antes do músculo, não é que está errado, mas não vai ser produtivo anaerobiamente falando. Entendeu? O teu treino fica mais efetivo se ele tiver a sobrecarga e o pump de jogar sangue no músculo. Agora, o coração ficar e você não sentir a musculatura, aí não. Entendeu? Eu, particularmente, não gosto, não acho que isso seja a melhor forma de treinar. Minha verdade, tá? Opinião, isso é bem pessoal mesmo. Mas, cientificamente falando, você precisa cansar o músculo antes do coração. Isso é óbvio. É óbvio. A atividade anaeróbia é a lática. Aí você usa ela de 15 segundos de execução. Você não vai precisar de outra coisa. Entende? Coração, você pode até fazer esteira, como eu falei para ela. Vamos lá treinar a resistência. Mas só se você quiser correr da polícia. Agora, se você quiser um treino anaeróbio efetivo, é o bombeamento do coração junto com sobrecarga. Não ponha peso e virou um treininho vagabundo. Tem que ter a lei da sobrecarga, que é o metabolismo miofibrilar, ou seja, o rompimento de tecido, e tem que ter jogar sangue no músculo para ativar o metabolismo sarcoplasmático, que é o outro metabolismo pós-treino. Entende? Respondi a tua pergunta ou fui no evasivo? É isso mesmo? Mais perguntas? Tudo certo? Vamos falar. Tem uma pergunta dela aqui que ela quer saber o termo contrário quando é ela baixa glicose e quando tem alta glicose, questão de treino. Questão do treino quando tem a glicose em alta, sempre em alta. Isso não vai ter grande problema. O único problema não tanto a liberação do hormônio do crescimento. Quando você tem estresse, quando você tem hiperglicemia, ou melhor, ao contrário, quando você não tem estresse e tem hiperglicemia, você libera menos hormônio do crescimento. Só isso. Só o que ele pode falar.
Porque hiperglicose, uma hiperglicemia, não vai ter tantos problemas se você manter ela alta. Agora, se você sentir, teve hiperglicemia e em seguida vai ter que ter uma hipoglicemia. Essa carga é muito rápida, tem que abaixar rápido, que é algum carboidrato de índice glicêmico alto que você deve ter ingerido. Agora, a sua composição genética já é propensa para ter hiperglicemia? Pode ser, me perdoa, mas pode ser algum problema realmente próximo da diabetes, um problema parecido com ele. Ou seja, ou você dá uma demanda muito grande de glicose e ela fica jogada, distribuída sem a insulina captar ela, são problemas, é assim, orgânico seu, ou seja, uma patologia praticamente. Entende? Então, hiperglicemia não vai te trazer nenhum malefício se você não faltar realmente energia depois de uma hipoglicemia. O resto, produção menor de GH, só que eu posso te falar. Porque durante o treino de musculação, ou durante algum estresse, ou durante alguma hipoglicemia, o hormônio do crescimento produz mais. Quando você colocou uma hiperglicemia, ele abaixa a produção. Responde a tua pergunta? Isso pode ser coisa pessoal como ela, que é exatamente o Antônio, né? É o antagonista. Ela está fazendo uma coisa, ela sente uma coisa e você sente outra. Mas no seu caso, não tem grandes benefícios não tem grandes malefícios além do tecido adiposo também poder ser aumentado. Porque se você com hiperglicemia inteira, você com certeza não usa ela. Você usa uma parte e a outra transforma em gordura. Entende? Se for cerebral, já é outra história. Aí é o problema da insulina que eu te falei. Respondi a tua pergunta? É isso mesmo? Oi. Tem dois atletas que não quiseram soltar a voz, mas pediram para eu perguntar, aquele mais aqui. Dificuldade em desenvolvimento da panturrilha, treinamento de panturrilha, não sai. É genético ou não? Ó, eu particularmente não acredito em genética para você se basear para me dar grande parte das instruções que eu estou passando para vocês. Eu não acredito. Minha genética é pequena, minha família era pequena e eu mando a genética para puta que pariu. Eu falo para ela, eu sou muito melhor que você. Eu consegui tudo que eu consegui na minha carreira estudando e colocando o coração na coisa. Enquanto eu não fiz isso, que eu dificilmente me vejo sem fazer isso, não teve benefício, não teve genética que me barrou. Então, não tenho genética para isso, tá bom. Desce o cacete na panturrilha para você ver se ela não cresce. Estuda um pouquinho, pouca coisa, simples. Eu tive que estudar alguns parâmetros de treino porque estavam muito confusos na minha cabeça com relação ao que eu podia passar para todo mundo. Então, o HIT, o High Intensive Training do Dorian Yates, por exemplo, foi uma coisa muito estranha. É o treino que o cara menos treina, quantidade de séries, quantidade de repetições, e eu entrei em overtraining 2 vezes. Quer dizer, tudo bem, 2 anos é pouco, se você parar para pensar. Mas eu entrei em treino, o treino que menos treina. Como assim? Entende? Aí me deixou, pô, alguma coisa tem nesse saco aqui. Eu vou mexer lá para tirar para fora. E aí comecei a estudar o treino do Dorian, o Heavy Dutch, né? A essência dele, da onde começou, foi o Mike Mentz. O Mike Mentz se estimulou para colocar esse tipo de treinamento por causa das máquinas Nautilus, né? Então, quer dizer, as máquinas Nautilus são cérebros. Todo mundo conhece ela como uma máquina de grande trabalho muscular, de grande conforto articular. E o Mike Mentzer, que é um fisiculturista dos anos 80, 70, 80, ele era muito volumoso e também fazia uma série por máquina. E ele fazia grande quantidade de intensidade dessa máquina. Ou seja, máximo até de repetições forçadas, dependia de parceiro, para jogar o peso para cima e ele fazia a negativa completa, e isso em uma série. Então ele fazia isso funcionar de uma tal maneira que o cara ele precisava descansar 6 dias para cada treino, para cada músculo, né? O Dorian chega a descansar 8 dias na grande fase dele. Porque o Dorian se aprofundou ainda mais e colocou mais ciência onde já tinha ciência. Aí fudeu tudo. Por quê? O cara velho de treino como eu ficou estudando 2 anos e teve overtraining. Eu não sentia mais dilatação muscular, tinha cansaço, dor de cabeça, cefaleia na parte de trás, tudo ligado ao estresse e overtraining. Tinha falta de libido, que não ficava duro de jeito nenhum, essas coisas. E aí eu pensei comigo, falei, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a estudar mais sobre o treino do Dorian. E aí já vem a capacidade de vocês. Você fica pensando assim, o que eu vou me basear? Em quem que eu vou me basear para estudar sobre panturrilha? Dorian Yates.
para mim, é a melhor panturrilha do mundo em todos os tempos, a mais homogênea, a composição de sólido com gastrolêmio mais equilibrada, diamantada. Eu só não daria a minha filha para ter ela, mas o resto pode levar embora. Então eu pensei, vou estudar sobre o treino do Dory para ficar uma coisa funcional para mim. Por quê? Porque eu já tinha tentado um monte de coisa. Aí eu descobri sobre alguma coisa de biomecânica, que depois eu fui aprofundando e inventei algumas biomecânicas que amanhã, hoje à tarde, eu vou passar para vocês. Essas invenções de biomecânica, lógico que é empírica, mas eu faço uma linha chama-se linha de arco do compasso. Eu faço isso sempre, né? Depois de uma invenção, eu vou no papel e eu coloco praticamente, eu tenho 7 agendas, mais ou menos, estou na 8ª, dessa brochura, em que eu ponho todos os dias da minha vida. Tomei 6 cápsulas de CLA, 1 em cada refeição, e é tal dia. Esse dia pesei X, uma pele mais fina. Treinei intenso, treinei menos intenso, Eu tenho isso como eu gosto de fazer isso. E isso ajudou eu a fazer os testes, esses exames que eu fiz em mim mesmo, para poder provar alguma coisa que os caras faziam. Então eu fui captando uma coisa de um de outro e tentando colocar em mim como cobaia para poder explicar para vocês a grande maioria das minhas verdades. Bom, então o Dorian, ele fazendo a série dele, eu tinha que descobrir como é que um cara daquele tamanho faz uma série, velho, 2 séries por mar. Entende? Você fala, não é possível. Né? Não é possível que o cara ganhe hipertrofia, que tenha grande volume com aquela série. Dorian, em inglês, branco pra caralho, e tem uma panturrilha boçal absurda e faz uma série. Tá? Aí Vince Taylor, inglês também, negrão absoluto, panturrilha não amendoada lá para baixo, mas a inserção curta, mas extremamente hipertrofiada. Faz 4 de 8, velho. 4 de 8 com panturrilha, não é possível. É outra coisa que me intrigou muito tempo. Então, aí tem um fisiculturista dos anos 80 que chama-se James DeMello, que é um cara muito bonito, era uma coisa, um gatinho. Mas aí ele fazia 5 de 60 para a panturrilha, cara. Ele era cantor de rock, cantava numa banda como Kevin LeBron e tinha um físico muito proporcional. Mas a panturrilha era fora de padrão. Era estilo o Eric Fanthausen, né, hoje. Que é um cara diferenciado. Perna, tronco e panturrilha são totalmente diferentes. A perna e a panturrilha muito hipertrofiada. O tronco tem que crescer o dobro para ficar proporcional. Então, 5 de 60, velho, eu fiz essa série. Mas é dor pra caralho. É dor que não acaba mais. Você fala, não é possível doer mais que isso, velho. Não tem onde. Entende? Então, aí depois, outra especialização, tive um curso específico para alguma coisa e fiquei conversando com ele 2 dias antes, com o José Maria Santarém, que é o outro crânio. A tese dele é maravilhosa. Não existe músculo com mais ou menos quantidade de fibra vermelha e fibra branca, porque a fibra é adaptativa. Então, do jeito que você adaptar, ela faz a composição dela. A biologia é maravilhosa, é exatamente isso. A coisa mais variável que existe é a biologia na natureza. Né? Você vai procurar qualquer coisa, vegetal, qualquer coisa. Biologia é a única coisa variável, realmente. Então, por que 5 de 60, olha só, 5 de 60 no norte-americano, panturrilha grande. 4 de 8